Noite. Vamos louvar uma canção e prosseguir nossa viagem. Calmo, sereno e tranquilo, sinto o descanso deste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Vamos lá então, seguir nossa viagem. Aperte os cintos que nós vamos continuar em meio às tempestades, os temporais, em meio a tudo que vem diante de nós, mas nós somos mais do que vencedores. Seu legado. Jesus, aqueles que o viram, nunca mais foram os mesmos. Cristo veio à Terra por uma razão, dar sua vida como resgate por você, por mim, por todos nós. Ele sacrificou a si mesmo para nos dar uma segunda chance. Ele fez isso especialmente por você. Quando Deus inseriu-se no tempo e tornou-se um homem, aquele que era ilimitado limitou-se. Aprisionado pela carne, restrito por músculos propensos a se cansar e a pálpebras. Por mais de 3 décadas, seu alcance, antes ilimitado, seria limitado pelo alcance de um braço, sua velocidade controlada pelo ritmo dos pés humanos. Fico pensando se ele se sentiu tentado a reclamar da pedra de sua infinitude. Será que, no meio de uma longa viagem, ele não considerou a ideia de se transportar imediatamente para a próxima cidade? Quando a chuva lhe esfriou os olhos, será que não se sentiu tentado a mudar o clima? Quando o calor lhe secou os lábios, será que nunca pensou em ir para o Caribe em busca de refrigério? Ainda que tenha tido tais pensamentos, nunca cedeu a eles. Nenhuma vez sequer. Pare e pense nisso. Cristo jamais usou seus poderes sobrenaturais para obter conforto pessoal. Com uma palavra ele poderia ter transformado a terra dura numa cama macia, mas não o fez. Com o movimento de sua mão, poderia ter mandado de volta o cuspe de seus acusadores bem na cara deles, mas não o fez. Com o movimento de sua sobrancelha, poderia ter paralisado a mão do soldado quando este lhe enfiava a coroa de espinhos. Mas não o fez. Quer saber qual é a coisa mais legal em relação à sua vinda? Não foi o fato de aquele
que brincava de bolinha de gude com as estrelas, ter aberto mão disto para brincar de bolinha de gude com bolinhas de gude. Também não foi o fato de aquele que sustentava as galáxias ter aberto mão disso para segurar batentes de porta de um cliente irritado que queria tudo para ontem, mas que só poderia pagar amanhã. Também não foi a questão de, num piscar de olhos, aquele que não tinha necessidade de nada passar e precisar de ar, comida, água quente e sais para os seus pés cansados, mais do que qualquer outra coisa precisar de alguém, qualquer um, que estivesse mais preocupado com o lugar onde passaria a eternidade do que com o lugar onde gastaria o seu salário. Também não foi o fato de ter resistido ao desejo de fritar os mesquinhos e autodefinidos protetores da santidade que ousaram sugerir que ele fazia as obras do diabo. Nem foi o fato de ele ter se mantido calmo quando os 12 melhores amigos que tivera sentiram o calor e saíram da cozinha. Nem o fato de não ter dado permissão aos anjos que imploravam apenas um sinal com a cabeça: Senhor, uma palavra e esses demônios serão transformados em ovos fritos. Nem mesmo o fato de ele ter se recusado e se defender quando recebeu a acusação de todos os pecados, de toda prostituta e de todo vadio desde Adão, ou que tenha permanecido em silêncio enquanto milhões de veredictos de culpado ecoavam no tribunal dos céus e o doador da luz era deixado no frio da noite de um pecador. Não foi nem mesmo o fato de, depois de 3 dias, num buraco escuro, ele ter caminhado no alvorecer da Páscoa, com um sorriso, um andar altivo e uma pergunta ao humilhado Lúcifer: esse é o seu melhor golpe? Tudo isso foi legal? Muito legal. Mas quer saber qual foi a coisa mais legal em relação àquele que abdicou da coroa do céu para usar a coroa de espinhos? Ele fez isso por você, especialmente por você. Ele escolheu os cravos. Jesus afirma que é a solução para o cansaço da nossa alma. Ele afirma que é a solução para o cansaço da nossa alma. Aperte os cintos. Sua bondade e misericórdia. Não é ousadia demais imaginar um Deus que nos segue com bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Os discípulos de Jesus sabiam qual era a sensação de ser guiado por Deus. Estavam ensopados pela chuva e tremendo de frio quando olharam para trás e viram Jesus caminhando na direção deles. Deus os seguira em meio à tempestade. Uma mulher samaritana anônima conheceu a mesma sensação. Estava sozinha na vida e sozinha no poço quando olhou para trás e ouviu o Messias falar. Deus o seguira em meio à sua dor. O apóstolo João estava em seu auxílio em Pátimos, quando olhou para trás e viu o céu se abrindo. Deus o seguira até seu auxílio. Lázaro estava morto, havia 3 dias num túmulo, selado, quando ouviu uma voz. Ergueu a cabeça, olhou para trás e viu Jesus em pé. Deus o seguira até a morte. Pedro negara seu Senhor e voltara a pescar quando ouviu seu nome. Olhou para trás e viu Jesus preparando o desjejum. Deus o seguira apesar de suas falhas. Deus é o Deus que segue. Fico pensando, você já sentiu-se seguindo você? Você já o sentiu seguindo você? Ele ainda segue. Nunca nos força. Nunca nos deixa. Persiste pacientemente. Está fielmente presente. Usa todo o seu poder para nos convencer. Quem é que diz ser e que
podemos confiar que nos levará ao lar. Sua bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aperte os cintos. O movimento continua. A crença do filósofo francês Voltaire, a Bíblia e o cristianismo acabariam em 100 anos. Ele morreu em 1778. O movimento continua. O pronunciamento de Friedrich Nietzsche em 1882. Deus está morto. O alvorecer da ciência acreditava ele seria o ocaso da fé. A ciência alvoreceu. O movimento continua. Como um dicionário comunista definiu a Bíblia, é uma coleção de lendas fantásticas, sem nenhum apoio científico. O comunismo está desaparecendo, mas o movimento continua. E a descoberta de todos que tentaram sepultar a fé, a mesma dos que tentaram sepultar o seu fundador. Ele não ficou na tumba. Os fatos, o movimento nunca foi forte. Cerca de 1 bilhão de católicos e quase o mesmo número de protestantes. A pergunta: como se explica isso? Jesus foi um camponês de um lugar atrasado qualquer. Nunca escreveu um livro, nunca teve uma posição importante, nunca se afastou mais de 300 quilômetros de sua cidade natal. Os amigos o abandonaram, um o traiu, aqueles a quem o ajudou se esqueceram dele. Antes de sua morte, as pessoas o abandonaram, mas depois de sua morte, não puderam resistir-lhe. O que provocou mudança? A resposta: a sua morte e a sua ressurreição. Pois quando ele morreu, o mesmo aconteceu com o pecado que você tem em sua vida. Quando ressuscitou, o mesmo aconteceu com sua esperança. Pois quando ele ressuscitou, a sepultura onde você será enterrado deixou de ser uma residência definitiva para transformar-se numa habitação temporária. A razão de ter feito isso, a face que você vê quando olha para o espelho, o veredicto. Após 2 milênios, Herodes estava certo. Só há um lugar para um rei, e ele escolheu os cravos. E aperte os cintos. O melhor está para chegar. Vamos lá. Ele é amor. O amor tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7. Ele poderia ter desistido, concorda? Ninguém ficaria sabendo. Jesus poderia ter desistido. Uma olhada na tumba poderia tê-lo desanimado. Deus está tão desimpedido quanto o ar e tão livre quanto o céu. Como poderia reduzir seu mundo ao ventre de uma jovem por 9 meses? 9 meses? Eis outra razão para desistir. Os céus não possuem meses. Não há tempo no céu. Ou talvez melhor dizendo, o céu tem todo o tempo. Nós é que estamos ficando sem ele. O nosso passa tão rápido que o medimos em segundos. Será que Cristo não preferia estar do outro lado da cordilheira do tempo? Poderia tê-lo feito, poderia ter desistido, ainda que não desistisse. Poderia ter mudado alguma coisa, precisava tornar-se carne. Que tal tornar-se luz? Veja uma ideia. O céu poderia se abrir e Cristo chegaria à terra na forma de uma luz branca. Então, no meio da luz, poderia haver uma voz estrondosa, retumbante, de fazer tremer os dentes. Inclua uma rajada de vento e os anjos como vocais de fundo, e o mundo inteiro notaria. Do jeito que foram as coisas, pouca gente notou quando ele veio. Não houve nenhuma parada em Belém. Não se promoveu um banquete. Talvez você ache que um feriado tivesse sido adequado, ou pelo menos algumas flâmulas no estábulo. O estábulo não seria essa outra razão para Cristo recuar? Estábulos são mal cheirosos, sujos, não tem chão de linóleo, nem máscaras de oxigênio. Como poderiam cortar o cordão umbilical? E quem o cortaria? José? Um carpinteiro sem importância de uma cidade longínqua? Não. Não há um pai melhor para Deus?
alguém que com instrução, com pedigree, alguém com um pouco de influência. Esse camarada não conseguiu nem sequer arrumar um quarto no hotel. Você acha que ele preenche os requisitos para ser o Pai Criador do universo? Jesus poderia ter desistido. Imagine a mudança que precisou fazer, a distância que teve de viajar. Como seria tornar-se carne? O amor vai aonde é necessário. E Cristo viajou da eternidade, sem limite, para ser confinado pelo tempo e tornar-se um de nós. Não precisava fazê-lo. Poderia ter desistido. Em qualquer ponto do caminho, ele poderia ter colocado um ponto final naquilo tudo. Quando viu o tamanho do útero, poderia ter desistido. Quando percebeu como suas mãos seriam pequenas, quão suave seria sua voz, quanta fome seu estômago sentiria, poderia ter desistido. Ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que arranhou o joelho e assoou o nariz ou comeu pão queimado, poderia ter virado as costas e ido embora. Quando viu o chão poeirento de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa a cumprir, quando seus colegas de escola cochilaram durante a leitura da Torá, a sua Torá, quando o vizinho tomou o seu nome em vão, quando o fazendeiro preguiçoso culpou a Deus pela colheita ruim, em qualquer momento, Jesus poderia ter dito: chega, já basta, vou para casa. Mas ele não fez isso. Não o fez porque ele é amor. E o amor tudo suporta. 1 Coríntios 13, capítulo 4, versículo 4 a 7. Aprenda a compartilhar um amor que vale a pena. Jesus, amor, vai onde é necessário. Respira fundo. Estamos chegando ao fim. Ele foi o Deus homem. Jesus não foi um homem semelhante a Deus, nem um Deus semelhante a um homem. Ele foi o Deus homem, criado por um carpinteiro, banhado por uma moça do interior, o criador do mundo com umbigo, o autor da Torá que aprendeu a Torá, o ser humano do céu. E porque foi, e o foi, coçamos a cabeça, piscamos 2 vezes, olhamos sem entender e vivemos momentos como estes. Um aleijado patrocinando o baile da cidade, um saquinho de lanche enchendo a barriga de 5.000, e acima de tudo uma sepultura guardada por soldados, selada por uma pedra e mesmo assim abandonada por um morto de 3 dias. O que fazer diante desses momentos? O que fazer diante de uma pessoa assim? Aplaudimos os homens por fazerem coisas boas, reverenciamos a Deus por fazer coisas grandiosas. Mas o que fazer quando um homem faz coisas divinas? Uma coisa é certa, não podemos ignorá-lo. O Salvador mora ao lado. Ele nos convida a amá-lo. Ele insiste em que amemos, mas no fim das contas, a escolha é minha e sua. Seu nome é Jesus. Eu queria agradecer a Deus aqui, porque nós chegamos ao fim da nossa viagem e nós acabamos de ler um livro que se chama Seu Nome é Jesus, de Max Lucado. É maravilhoso a maneira como ele vai contando a história de Cristo. Você viu que a maneira de ele poder transmitir o amor de Deus por nós, nos mínimos detalhes, as circunstâncias em que Jesus viveu, narrando de uma maneira em que parece que a gente está vivendo, né, o ambiente, percebendo as coisas que estão acontecendo. Mas eu quero agradecer a Deus porque Ele nos deu a graça de chegarmos ao fim desta viagem. E eu vou orar nesse momento. Deus, muito obrigado, porque chegamos ao fim com Jesus nesta viagem. Foi uma viagem longa, para muitos que
me seguiu esse tempo. Eu tenho certeza que foram momentos de lutas e muitas tribulações, como a mim, mas eu te agradeço, porque acima de tudo, o Senhor sempre prevalece, o Senhor está sempre na dianteira, o Senhor está sempre ocupando todos os espaços e abençoando do nosso coração e abençoando a nossa vida, para que possamos alcançar as coisas que o Senhor preparou para nós que o amamos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa noite agora, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com esse cântico. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso este viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Olha, e nós estamos aí e a viagem segue, ela não acabou. Ela começa quando entregamos o nosso coração para Deus, para Jesus, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e ela vai até o dia da nossa ressurreição desse corpo, para sermos ressuscitados em glória com nosso Senhor Jesus. Mas nessa caminhada você pode ter certeza que esse divino bebê, esse bebê divino, ele vai estar com você em todos os momentos, em todas as suas aflições, em todos os seus momentos de angústia, em todos os seus momentos em que você se decepcionar, em que se você se chocar, em que você passar por provações e privações ou qualquer outro tipo de problema. Ele vai com você até o fim. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Fica com Deus. Logo mais estaremos louvando